Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está bem? Você está feliz? Que bom. Se não estiver, comenta aqui e vamos conversar sobre. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus para abençoar e edificar o meu e o seu dia. No máximo 10 minutinhos, então fica comigo até o final. Curte, comenta e compartilha. Hoje, continuando o nosso texto, está o versículo 26, capítulo 1 de Lucas. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém. Então, Maria, prometida a José em casamento, aqui provavelmente, quase certeza, ainda adolescentes que eram nessa faixa de idade que se casavam nessa época. E José, da linhagem de Davi, então vem se cumprir também a promessa que o Senhor fez, que a descendência de Davi viria o Salvador. E ela pergunta, como será isso, porque ela ainda era virgem, mas pelo que o anjo falou, que seria da linhagem de Davi, assumiria o trono de seu pai Davi, ou seja, seria considerado filho da descendência de Davi. Então ela sabe que está de acordo com o seu casamento, mas ela queria saber como seria isso, porque eles ainda não tinham consumado o casamento, eles estavam ainda noivos, e o Senhor não falaria para ela fazer algo que é contra os seus mandamentos, ou seja, engravidar antes de casar-se. Por isso ela pergunta, acredito eu, e aí dá a oportunidade do anjo contar da maneira milagrosa que Jesus viria ao mundo e ela seria agraciada em ser a mãe do nosso Salvador, do nosso Senhor. E o anjo ainda pega e fala: você não duvide de nada, pois a sua parente Isabel, aquela que diziam ser estéril, que ela estava reclusa há 5 meses dentro de casa. Vocês lembram ontem que nós lemos que depois que ela percebeu que estava grávida, ela ficou reclusa dentro de casa e não saiu sua casa. E aí ele comunica, Maria fala assim: sua parente, aquela senhora já de idade avançada que diziam que era estéril, está grávida, pois o Senhor a tocou, porque para Deus nada é impossível. E a resposta de Maria é: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então é isso que nós temos que estar dispostos a aceitar. Aqui ela sabe que ela enfrentaria diversas coisas por essa bênção do Senhor. Ela teria que abrir mão de muita coisa por essa promessa do Senhor, e ele iria lhe custar muitas outras coisas na vida também, por ser ser mãe de Jesus, o nosso Salvador. Ela não sabia quando e como, em que momento teria esses problemas, mas ela sabia que iria enfrentar algo
ela tinha certeza que enfrentaria muitas coisas, porque o que ela carregaria era algo muito importante, algo diretamente do Senhor. Então, com certeza ele ia custar, e ela fala: sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, eu estou disposta a seguir conforme a tua vontade, Senhor. E é assim que nós temos que receber as promessas do Senhor, aquilo que o Senhor nos diz. Nós temos que falar: que aconteça comigo conforme a tua palavra, que o Senhor derrame sobre mim aquilo que o Senhor queira. Mas também temos que ter a consciência de que nós enfrentaremos muitas coisas por essas decisões, por aceitar servir ao Senhor. Também teremos que abrir mão de muitas coisas, e também terá um custo, né, da nossa vida, não um custo monetário apenas, mas que vai nos custar muito, vai nos custar abrir mão de muitas coisas para poder viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E amanhã não, segunda, nós vamos ver que Maria vai visitar Isabel, mas não para que ela estivesse duvidando do anjo Gabriel, mas por outro motivo, e nós já vamos chegar lá. Mas nós temos que, já vamos não, segunda-feira, nós temos que estar dispostos a servir ao Senhor e a suportar tudo aquilo que Ele tem para nós. Talvez aqui Ele não disse o que aconteceria, mas nós temos que ter a consciência de que vai nos custar, que nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas que nós passaremos quando nós passamos a servir ao Senhor. Muitas coisas nos custa, e nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas para poder seguir Ele, porque muitas propostas virão, muitas outras propostas virão também para que nos distraiam, para que nos tire dos caminhos do Senhor, daquilo que Ele tem para nós. Muitas vezes não vai ser visível ao olho humano que Ele está nos tirando do caminho do Senhor. O caminho não é um caminho para o pecado, entenda o que eu estou dizendo, saindo da vontade do Senhor, para que a gente não viva aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós temos que estar firmes no Senhor, com discernimento apurado, para poder enxergar com os nossos olhos espirituais, porque com os olhos humanos muitas vezes nós não teremos essa visão de que aquilo que parece uma bênção, na verdade não é, que está nos tirando do caminho do Senhor, porque vai haver renúncia em nossa caminhada. Amém? Então, que Deus te abençoe, um excelente final de semana, um forte abraço, um grande beijo no seu coração, e até segunda.